E realmente foi um desastre, como já era esperado, a tal reunião do Bolsonaro 2 dias atrás com os embaixadores. Né? Você sabe por que, na verdade, o Bolsonaro fez essa reunião com os embaixadores? Porque não faz nem um mês o ministro Fachin ele fez um giro justamente alertando os países civilizados do mundo que nós temos um governo, é o governo Bolsonaro, que não respeita as instituições, que não respeita nem o seu próprio governo, porque, na verdade, a governança do país é dele, então nós estamos falando do Ministério da Justiça, estamos falando do STF, nós estamos falando do TSE, que são instituições de Estado. Ele não respeita absolutamente nada, ele só está interessado agora, desde que assumiu em 2019, em instabilizar o país, levar à instabilidade, ao que ele tem feito o tempo todo, porque nunca teve nenhuma proposta em nenhuma das áreas que você possa imaginar estratégicas dessa nação. A única coisa que ele e a equipe econômica dele, esse incompetente do ministro da Economia, estão sempre debruçados, é a satisfação do empresariado, por exemplo, que controla empresas estratégicas brasileiras, como é o caso da Petrobras. Deixou os combustíveis aumentarem. Não é? Um verdadeiro furto contra a nação brasileira que já vinha desde 2017. Isso levou, evidentemente, a uma satisfação gigantesca, todo mundo já sabe disso, preços exorbitantes dos combustíveis, afetou drasticamente a economia nesses anos todos, lembrando que só os custos administrados pelo governo representam 50% da inflação, que hoje já está em mais de 10%. E agora, em cima da perna, né, ele colocou lá um presidente novo, que, na verdade, nem teria qualificações para ser presidente, não passaria, né, se fosse realmente considerado a lei das estatais já vera, o crivo pelo grupo que justamente avalia os currículos, mas deram um jeitinho e colocaram o cara lá em substituição a um outro, que era o José Mauro Ferreira Coelho, que ele tinha colocado há menos de 60 dias atrás, e aí o cara foi lá também para continuar a política do governo, ou seja, de assalto contra a nação brasileira. Perdedor, o que ele faz agora? Ele coloca esse cara novo, e o cara novo, então, agora, ele joga o preço da gasolina para baixo, e isso está combinado, então, também com um decreto, né, de redução do ICMS, que, na verdade, só vale por 60 dias, ou seja, é só agendas eleitoreiras, e agendas eleitoreiras, então, patrocinadas pelo presidente, incongruem, evidentemente, com as duas casas do Congresso, tanto a Câmara dos Deputados, com Arthur Lira, todo mundo já sabe, Arthur Lira faz dobradinha com o Bolsonaro, e também com o Rodrigo Pacheco, também aí fazendo um trio, não é? Burlando, né, todas as regras da responsabilidade fiscal e tudo que possa se imaginar. Tá? A intervenção agora desse presidente novo que está lá, reduzindo o preço à marra da Petrobras, enquanto já, historicamente, já nos últimos menos 20, 30 dias atrás, uma defasagem para cima, mostra que nem eles mesmos respeitam mais o que eles mesmos pregavam, que é a liberdade, né, econômica da iniciativa privada. Então, estão lá fazendo o que querem, né, tentando se reeleger. E aí, vendo que isso realmente não está funcionando, não está funcionando? Não. Se estivesse funcionando, eles já teriam largado agora já pesquisas mostrando que está funcionando. Ao contrário, as pesquisas mostram que não funcionou. O povo percebeu que a PEC das bondades é uma beneficência, uma maracutaia. Foi feita justamente para engabelar. E por que o povo percebeu isso? Porque hoje a gente tem celular na mão. Então as pessoas já estão, graças a Deus, né, começando a realmente se interessar por notícias, por se inteirar do que de fato está acontecendo. E aí percebem, como estão percebendo, que se de fato ele quisesse ter mudado alguma coisa, não seria agora 60 dias das eleições, 60, 70, mas desde que ele assumiu o governo. Deixou rolar a inflação, deixou rolar o custo de vida, deixou rolar tudo. E agora, em cima do laço, ele então se coloca na condição de pai, aquele bondoso do povo. Aparentemente isso não colou a nível nacional, pode ser que já saíram algumas pesquisas, mas muito restritas, por exemplo, em Brasília, onde a distância dele para Lula aumentou um pouco a favor dele, mas são redutos, né, muito limitados. Rio de Janeiro, por exemplo, ele está perdendo o estado dele, não é? Já Lula abriu 4 pontos de vantagem. Então, não restava muita coisa a ele agora, e essa turma que está lá, né? Agora o que eles vão inventar? Vão inventar um novo pacote, um novo PEC das bondades? Não vão poder fazer isso, né? Porque essa bala de prata, na realidade, eles já usaram e parece que não está funcionando. E se funcionar, não vai fazer muita diferença em relação à grande diferença eleitoral entre Lula e o presidente Bolsonaro. Então, aí ele, como eu tinha logo começado a falar logo no início, o Bolsonaro, então, vendo o movimento do ministro Fachin já se antecipando, não é?
para que o mundo já veja, né, o curso que está acontecendo aqui, muito similar na direção do mesmo que aconteceu em 6 de janeiro de 2020 nos Estados Unidos, lá com o Trump. Para quem fez esse giro, então o Bolsonaro, então, por que o presidente da República? Por que o presidente da República? Podia ter sido o embaixador das relações exteriores, né, um ministro, não é? Chanceler do Brasil. Ele sim que deveria fazer essa reunião com os embaixadores, mas será que, na verdade, Bolsonaro confia no chanceler? Parece que não. Na verdade, Bolsonaro não confia absolutamente em ninguém, só confia naquele núcleo duro, né, que estão ao redor dele dizendo o tempo todo que ele é maravilhoso. Quem são esses? O vice dele, o Braga Neto, o general Heleno, não é? Lá a ordenança dele, que é um coronel, e muito poucos. Então tem um núcleo restrito disposto a tudo. E o que é o tudo? É nada que se diga respeito, na realidade, ao respeito às instituições, ao respeito também, porque eles carregam a figura das instituições para o qual eles passaram para a reserva, ou seja, a maioria deles vem do Exército, absolutamente no respeito, se tornaram simplesmente agentes políticos de um projeto golpista. Essa é a verdade, então também se traveste como presidente de golpistas. Eu acho que a chapa dele, a Vera, teria que ser caçada junto com a chapa desse Braga Neto também, que pouco tempo antes teve no Rio de Janeiro também, dizendo que as eleições fossem do jeitinho dele, ou seja, com voto impresso, não haveria eleições. Foi mais ou menos o mesmo discurso que ele repetiu agora junto aos embaixadores, sem qualquer credibilidade, ninguém acreditou naquela panaceia, até porque as pessoas vão ali e já vão preparadas, né? Essa lenga-lenga já vem desde 2019, quer dizer, já cansaram, o mundo já sabe das alegações falsas, mentirosas do Bolsonaro e do seu governo, então não pegou ninguém desprevenido. E o que a gente coloca aqui agora, né, eu estou vendo aqui um briefing, vou ler só o início da matéria, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? É do jornal Folha de São Paulo, né? Fala, embaixadores provocam enxurrada de reveses a Bolsonaro. Foi dito e feito, né? Dia seguinte, né, já houve representação de todos os procuradores, um contingente imenso de todos os estados, inclusive do Distrito Federal, entrando com um pedido de investigação criminal contra o presidente da República, em cima justamente do Augusto Aras, que é o pau-mandado do Bolsonaro na PGR. A gente não sabe o que vai dar isso, mas isso, você acha que esses procuradores, na realidade, acham que o pau-mandado da PGR, Augusto Aras, vai entrar com uma queixa clínica? Não, é claro que não. Isso é muito mais uma pressão política e que é desmoralizante para o Augusto Aras. Então, agora, diante daquela verdadeira barbárie, que foi aquele show lamentável de um presidente se declarando quase abertamente como golpista, né, junto com os seus militares, como é que isso fica para a PGR? Qual é a desculpa que a PGR agora vai dar? Coloca o cara numa super saia justa. A mesma saia justa também ficou, evidentemente, quem? Arthur Lira, o Centrão. Afinal de contas, esses caras, eles vivem num regime democrático, usam e abusam desse regime. Então imagina, você tem o seu aliado, que é o presidente da República, que está pleiteando a reeleição com seu apoio, indo em uma transmissão ao vivo para o mundo e fazendo um verdadeiro circo, um verdadeiro circo, uma verdadeira panaceia, né, a respeito do sistema eleitoral brasileiro, que todo mundo sabe, já declarado pela própria Polícia Federal, que nunca houve, que não houve qualquer violação quando houve uma tentativa hacker lá. Já declarado também pela Agência Brasileira de Inteligência, que também nunca houve nenhum evento que justificasse qualquer suspeição em relação às urnas eletrônicas. A ABIN, sabe quem é que comanda a ABIN? General Heleno, o mesmo que está lá nesse grupo aí de generais. É o mesmo. É aquele que dizia que Centrão era corrupto e outras palavras mais. Mudou muito rápido o general, né? Mudou. E para a coisa não ficar ainda pior, né, aí é constrangimento geral, é o que vocês veem agora também na Folha. E na ação de Lira e Aras é a peça-chave de impunidade de Bolsonaro. Sim, os dois em conluio. Mas agora, até para eles, com essa verdadeiro tiro no pé que Bolsonaro deu, ele e os bobos dos ministros, ali fazendo dobradinha 4, até para eles pegou mal pra caramba. O resultado é que ele está de boca fechada, calado. A equipe dele, da campanha dele, nunca iria permitir um verdadeiro circo daquele, no qual os caras que são profissionais sabiam desde o primeiro minuto que só iria ser utilizado pela oposição, ou seja, a equipe
do governo Lula, e assim pessoas como eu, que são de esquerda, para justamente torpedear a candidatura desse verdadeiro, digamos, pouco inteligente. E falando de pouco inteligente, uma das expressões que realmente faz jus ao presidente da República, seria bom a gente lembrar que lá em 8 de julho de 2021 saiu uma pesquisa Datafolha, que vocês veem agora, sobre os atributos da presidência da República e do presidente diretamente. Tá? Então, os adjetivos a Bolsonaro da maioria, por que eu digo da maioria? Porque, por exemplo, no quesito corrupto, naquele momento, 52% achavam, contra 39%, se não me engano, que ele não era corrupto. 52% contra 39%, praticamente 40%. Será que essa realidade, se a pesquisa fosse hoje, seria a mesma? Onde a rejeição dele já bate entre 59%, 60%, 61%? Talvez seja muito maior. Mas vamos aos adjetivos que no ano passado eram atribuídos então ao presidente da República. Desonesto. Alguém tem alguma dúvida? A maioria. Falso. Você tem dúvida sobre esse adjetivo atribuído à maioria? Incompetente. Acabei de escrever. Mais uma incompetência dele e agora incompetência socializada com esses quatro também incompetentes, tanto quanto ele. Né? Friso também que os comandantes militares da ativa, Exército, Marinha e Aeronáutica, não foram ao evento. Eles foram convidados. E por que não foram? Porque eles não chancelam isso. Então agora nós temos Bolsonaro ilhado com esses quatro camaradas que são da reserva e que se colocam de uma forma política enxovalhando os próprios militares. Essa é o recado que os militares deram. E sabe o que aconteceu? Não sabe? Após o show de horrores que o Bolsonaro promoveu junto dos embaixadores, enlameando mais uma vez a reputação da nossa nação, a imprensa relata que o alto comando das Forças Armadas, na ativa, tomou a iniciativa de se dirigir ao STF dizendo que Bolsonaro teria passado de todos os limites e que o Paulo Sérgio, que é o pior deles, junto com o Braga Neto, Paulo Sérgio, ministro da Defesa, é um político. Ele se perdeu porque agora ele é político. Ele é político, de fato. Ele está só fazendo ali politicagem. A politicagem mais perversa para a nação brasileira. Ele e os caras que estão lá com ele. Mas, falando aqui então, né, nós já falamos de incompetente, despreparado. Claro, é um completo despreparado. Não sabe falar, não articula, não verbaliza nenhum pensamento, não conhece nada, nunca conheceu. É um completo despreparado. Como esse homem saiu oficial, tendo se graduado na Marinha, nas Agulhas Negras, eu absolutamente não sei. Porque é praticamente uma patética nulidade. Indeciso. Quantas vezes esse camarada já deu a marcha ré? Quantas vezes ele desdisse o que disse? Quantas vezes? O Braga Neto também fez isso no ano passado. Ele ameaçou as eleições no ano passado, indo em cima do Arthur Lira. O mesmo papo da agora dizendo que se no ano passado, se o projeto lá do voto impresso não fosse aprovado, não houvesse, que não ia haver as eleições esse ano. Depois ele desdisse. Autoritário. Alguma dúvida sobre esse quesito? O tempo todo cala a boca, porra, e outras coisas mais vinda de um presidente. Bom, um presidente desse só pode usar palavras como essa mesmo, né? E outras muito piores, né? Porque esse homem não tem absolutamente nenhuma finesse. É um brutamonte truculento, horroroso para ser justo a ele. É horroroso. E, finalmente, o último é pouco inteligente. Então é isso. Então, recapitulando aqui, os principais adjetivos que a população brasileira conferiu a ele. Desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. Bom, com esses atributos todos, falando para uma plateia em cima de uma temática falsa, mentirosa, já vencida pelos fatos, pelas evidências de 25 anos, o que podia dar? Isso. É isso. Constrangimento geral para os pichas dele, lá o Rodrigo Pacheco do Senado, constrangimento geral para o Arthur Lira, os dois não falaram absolutamente nada. Arthur Lira então está calado, como eu já tinha falado antes. Uma saia super justa agora também para o
Augusto Aras, eu quero ver como é que ele vai descascar agora esse pepino, esse pepino, que é uma verdadeira rebelião dos procuradores do Brasil inteiro contra ele. É assim que você deve ler. Não é contra o Bolsonaro, pelas palavras dele. É contra o Augusto Aras. É contra a tal da inação dele. Entende? Então foi isso que esse, digamos assim, usando o mesmo os mesmos adjetivos, que esse senhor autoritário, pouco inteligente, indeciso, despreparado, incompetente, falso, desonesto, meteu a sua própria campanha aos seus pares. É isso. Foi ali para dizer, olha só, se eu perder, eu vou ser roubado. Foi isso que ele disse. Mas, realmente, conseguiu ser unanimidade. Porque ele é absolutamente tudo aquilo que eu acabei de ler para vocês, sem tirar nem pôr.